Olá, meu amigo e minha amiga. Desde ontem eu estou lendo com muita atenção todas as informações que estão colocadas no inquérito, cujo sigilo foi quebrado por determinação do ministro Alexandre de Moraes e entregue ontem à Procuradoria-Geral da República, que contém ali uma montanha de crimes que mostram que nós tivemos uma verdadeira Orcrim gigantesca aqui no nosso país, cujo beneficiário central e principal articulador foi a figura do inelegível, do ex-presidente da República. Muitas pessoas estão debatendo, estão analisando, mas o desespero total vem da extrema-direita, porque como eles não conseguem contestar uma única informação desse inquérito, eles partem para uma negação genérica, como se isso pudesse salvar essas criaturas da cadeia. Isso não vai funcionar. Contra uma prova concreta, somente uma defesa concreta, e as provas são irrefutáveis. E olha que nós estamos apenas com um conjunto de crimes, porque uma montanha maior de crimes são de conhecimento do Mauro Cid, o braço direito de Bolsonaro, cujas informações estão ali diversificadas em várias frentes, em vários inquéritos que ele está ajudando a abastecer. Portanto, mais situações vão recair na cabeça da criatura e da rataria que fazia parte do seu entorno. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos que eu não vi os grandes veículos de comunicação comentarem e também trazer aqui para vocês algumas imagens que mostram que a vocação para o crime é familiar. O Bolsonaro passou isso de pai para filho. Os filhos também têm uma ramificação muito grande, mas eles estão em outros inquéritos que vão brotar ao longo dessa história toda. Agora compete a todos nós ficarmos vigilantes e cobrarmos todos os dias que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie, porque fica uma coisa esquizofrênica. A sociedade toda tomando conhecimento da montanha de crimes e a gente vê o órgão acusador tendo um comportamento que não se coaduna com o sentimento popular de justiça aqui no nosso país. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões e também sobre um pano de fundo. A grande cumplicidade da figura do inelegível e do seu entorno, que muitas pessoas não estão levantando, mas eu faço questão aqui de apontar para a sua reflexão. Antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê sempre seu joinha, seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, ontem eu fiquei debruçado sobre muitas peças e uma coisa que ninguém falou em todos os comentários é o seguinte, que essa história do golpismo do Bolsonaro não começou nem no começo, não começou no começo é ótimo, né? Nem no início do governo dele. Ele já tem uma gênese golpista lá de trás. O Bolsonaro foi um péssimo soldado, foi um conspirador. Ele quis matar pessoas com um atentado que ele engendrou e foi descoberto. Depois, como grande covarde que é e era, ele negou, fingiu que não era com ele, surgiu do nada um croquis ali, um esqueminha para matar pessoas, explodiu o gasômetro aqui no Rio de Janeiro. Ele nunca deixou de ter esse perfil criminoso. O inquérito da Polícia Federal, ele inicia ali mostrando que, além do gabinete do ódio que a gente já ouviu falar, existia também um gabinete comandado ali pelo delegado Ramagem, com vários arapongas que criaram também um gabinete de ódio paralelo, o gabinete da ABIN, que disseminava notícias falsas, ataque a ministros. O principal atacado, inclusive, nem no começo, nem era o ministro Alexandre de Moraes, e sim o ministro Fux e o ministro Barroso, com as notícias falsas que eles plantavam com a ajuda de alguns youtubers, alguns formadores de opinião nas redes sociais no campo da direita. Então, é o primeiro ponto que mostra que o Ramagem funcionava também como uma correia auxiliar de transmissão, para além do gabinete do ódio. E aí outras revelações foram se colocando ao longo desse processo todo. E muitas pessoas estão especulando ainda sobre o volume de pena que Bolsonaro poderia sofrer e se ele poderia, com base no aniversário dele, em março, quando ele vai completar 70 anos, que ele poderia ser beneficiado com algum tipo de prescrição. Gente, é impressionante. Eu tenho que falar aqui para meus colegas juristas, advogados, professores. Gente, vocês pararam de ler a Constituição Federal? A Constituição Federal, a nossa Constituição, no seu artigo 5º, que tem cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas, consta lá isso aqui que eu já mostrei para vocês que acompanham o nosso portal, aqui em amarelinho.
constitui crime inafiançável ou imprescritível, ou seja, não prescreve nunca. Vai ter que ser julgado de qualquer maneira, não tem tempo para poder apagar isso aí. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. O que as pessoas que estão tentando enxergar alguma coisa para salvar o Bolsonaro não enxergaram ainda na Constituição Federal? Então, gente, olha, está morta essa hipótese, tá? Prescrição não vai beneficiar a rataria. No ponto do inquérito, quando um militar ali diz que, olha, vamos ter que fazer uma reunião com a rataria eram os piores, os mais sujos, os mais assassinos, os mais homicidas, os mais golpistas. O Bolsonaro estava incluído nessa reunião dos ratos. Ele era o chefe dos ratos. Não era uma reunião à parte com o Bolsonaro, era reunião com o Bolsonaro. Eles não queriam que tivesse civis ali, que não tivessem manejo com atentados, com mortes, com explosões, com assassinatos. Então, para vocês verem como é que a gente estava nas mãos de quem nós estávamos. Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva de golpe de Polícia Federal. Gente, os jornais não podem esconder isso, né? Então, todos os jornais estão colocando a figura. Não tem como ter essa montanha de conspiradores. Essa montanha aqui, nesses crocris aqui, ó, trama envolvia tanques prontos e discurso na TV. É a comunicação fundamental, né? Eles iriam dar o golpe, iam mostrar a versão deles, quem se insurgisse contra... A gente, há muita gente, são os núcleos todos aqui. Quem se insurgisse a essas informações iria morrer. Iria morrer. É disso que nós livramos nosso país com a eleição de 2022. Muitas pessoas, às vezes, não têm muito essa percepção, né? Além da morte de Moraes, plano previa prisão de ministros do STF. Daí é o seguinte, a mesma criatura golpista que está hoje no centro dessas informações de inquéritos é a figura que tinha mais de 40 anos, não era nem um garoto, e que dizia as mesmas coisas. E aí, gente, uma situação, um pano de fundo muito importante, né? Os grandes veículos de comunicação, por que eles não informaram a sociedade na época? Por que isso não foi um Globo Repórter? Por que isso não foi nos jornais? Porque durante a campanha presidencial, essa situação foi escondida pelos grandes veículos de comunicação. Bom, a explicação principal é que Bolsonaro colocou Paulo Guedes, que era um homem do mercado, um homem das organizações Globo, do Instituto Milênio, do instituto em que um dos maiores patrocinadores são as organizações Globo. Ele apresentou, Paulo Guedes, apresentou Jair Messias Bolsonaro para o senhor João Roberto Marinho, no dia 6 de setembro de 2018, conforme uma matéria da revista Veja. Então, ele foi protegido, esse passado apodrecido, esse comportamento homicida, golpista e de todos os adjetivos piores que a gente pode imaginar, não foram expostos para uma grande parte da sociedade. E agora, qualquer revelação, qualquer cena que a gente mostre, as pessoas já estão tão tomadas dentro dessa seita que as pessoas de agora elas ficam imunes também, elas não conseguem associar a figura do que aconteceu no passado com agora, mas os ministros da Suprema Corte vão associar sim. Então, para quem nunca viu, eu vou rememorar aqui o comportamento golpista, assassino e torturador de Bolsonaro, que está eclodindo agora nesse inquérito da Polícia Federal. Vejam só como a criatura se comportava há algum tempo atrás. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso. O que mudou do Bolsonaro de lá pra cá? Eu também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. O que mudou do cara que queria dar golpe lá atrás pro cara que pensou o tempo todo em dar golpe quando chegasse ao poder, nos dias de hoje? No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar de ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria... O Canalha já dizia que só desapareceram é o seguinte, foram torturados, sequestrados, mortos e incinerados, e as famílias não tiveram nem o direito de enterrar os seus entes queridos. E o Canalha achou pouco. Marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E onde só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300.
Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Culpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Então, qual é a dúvida que se tinha sobre esse personagem, esse crápula? Ele continuou agora, recentemente, ó, fazendo troça com a tortura da presidente Dilma. O fato aí, esqueci o nome da pessoa, mas só procurar na internet eu acharia com facilidade, que a Dilma foi torturada, que fraturaram a mandíbula dela. Eu falei, traga o raio-x, aí pra te ver o calo ósseo. O cara é muito canalha, gente, e colocando em dúvida uma pessoa que foi torturada, que passou o que a presidente Dilma passou. E a gente vê nos autos do inquérito também isso aqui, ó, áudios revelam articulação golpista, é guerra civil agora ou depois. Gente, tudo concatenado. Os ministros da Suprema Corte estão vendo isso. Agora eu quero chamar a atenção de vocês do papel da Procuradoria-Geral da República. O que farão os procuradores da República, designados pelo senhor Paulo Gonet, para tratarem desse tema todo que nós todos estamos vendo, os jornalistas estão vendo, todas as pessoas que estão lendo estão chocadas com aquilo. Esse aqui é o Bolsonaro prestando continência para um torturador, para o Brilhante Ustra. O filho dele, o Dudu Bananinha, com camisa Ustra livre. E o Flávio Bolsonaro na Câmara ontem, no Senado ontem, dizendo que, olha, só anistia para alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Eles querem dar anistia para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês são muito canalhas, né? É só um milagre mesmo que vocês vão querer, né? Olha, descobriram os crimes, ele não refuta nenhum crime. Descobriram os crimes, meu papai de fato é adepto da tortura, de golpe de Estado, de fechar Congresso, tentou destruir a República Brasileira. Então nós queremos anistia para beneficiar também o ministro Alexandre de Moraes. Então, de sacanagem, é gente muito cínica, né? Mas o que a gente vai esperar do Flávio Bolsonaro? Que tinha uma ligação muito forte, e provavelmente ainda tem, né? Com uma coisa muito complicada que são as milícias. Ontem na TV Globo foi transmitido um documentário. Adriano da Nóbrega, o matador de aluguel mais famoso do Brasil, teve muitas vidas numa... Colocaram ali, colocou o documentário, o Adriano da Nóbrega como um bandido da mais baixa estirpe planetária. Gente, para vocês terem uma ideia, tomara aqui que esse trecho aqui a gente consiga passar sem problema com direito autoral, porque é um trechinho muito pequenininho. Em dado momento, o documentário pega um depoimento da esposa de Adriano da Nóbrega, que conviveu com ele desde os 18 anos. E ela falou uma coisa que é tão chocante, gente, mas que nos dá conta, ela trabalhou, pelo menos foi lotada, no gabinete de Flávio Bolsonaro, que homenageou Adriano da Nóbrega. A mãe do Adriano da Nóbrega também trabalhou no gabinete ficou lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Gente, olha esse trecho aqui, como é que a gente... bom, opinem vocês, vamos lá. Que ele obteve em todas essas disciplinas. Agora vai entrar aqui a esposa do Adriano, da tornozeleira eletrônica, né? Adriano, o que você mais gostava de fazer como polícia? Ele torturar. Perceberam, gente? Ela falando na maior naturalidade, que você mais gostava de fazer, torturar. Isso é chocante. E aí eles colocam aqui trecho do Tropa de Elite, só para ilustrar, né? Porque o filme aborda... Ok, traficante, mas é pessoa. Tem mãe, tem filho. Prende, cara. Aí é o que eu cobrei depois dele. Prende. Gente, é impressionante. Eu fiquei, olha, com todo tempo que eu dou aula, direito penal, direito constitucional, muitas coisas que a gente convive, eu fiquei chocado. E é ele? Você vai torturar? Você vai matar? Ele morreu torturado. E aí ela fala, né, que o próprio marido morreu. Ele mais gostava de fazer? Torturar. Isso não foi ninguém que falou, sabe? Foi ele. Ele falava, ele ficava pegava o dono do morro e ficava 3 dias com o dono do morro. Então, gente, é muito chocante. Aí o documentário, ele segue nessa sequência. Mas esse é o universo do clã Bolsonaro. É o entendimento que eles têm da realidade, da política, do convívio social, do poder. É a forma que eles enxergam as coisas. E isso poderia ter sido revelado há muito tempo atrás. Mas, como eu digo a vocês, sempre teve interesse de preservar esse crápula,
esse tumor aqui no nosso país, porque ele foi útil, ele foi funcional para muita gente, mas está na hora da gente ajudar a, pelo menos, essa criatura e as pessoas que estavam no entorno dele a serem responsabilizados por aquilo que eles fizeram e aquilo que eles queriam fazer e não conseguiram por circunstâncias alheias à vontade deles, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde eu volto com mais informações. Tchau.